No casamento do meu filho, fui o último a ser servido. O que descobri nas sombras chocou a todos. O ambiente era deslumbrante, com lustres de cristal brilhando intensamente, enquanto risos ecoavam pelos corredores do luxuoso salão. Os convidados bem vestidos e deslumbrantes celebravam o amor entre Rafael e Bruna. Mas no fundo do meu coração, eu sentia um aperto. Enquanto todos brindavam a nova vida do casal, eu me sentia uma estranha, uma sombra na festa. Corações estavam em festa, mas o meu estava partido. A cada garfada nos pratos requintados, meu estômago se apertava. Olhei em volta e vi sorrisos, mas não os meus. Era como se cada risada agudisse uma lembrança amarga. Uma nota tranquila de piano ao fundo parecia zombar da minha solidão. Mas de repente, Rafael, com o brilho nos olhos, fez uma menção à comida que eu sempre preparava para ele. A mãe fazia o melhor prato de carne que já comi. A risada que se seguiu era condescendente. Ouvi os murmúrios, o eco de risada. Minha mente começou a girar. Era isso que eu era? Apenas alguém que cozinha e arruma? Por que não fui eu a ser celebrada nesse dia? O amor que sentia por ele se transformava em raiva, algo que me queimava por dentro. Lembrei de todas as vezes que estive lá, batalhando por ele, e a sensação de desprezo me envolveu como um cobertor pesado. Minha determinação cresceu. Cortar os laços parecia a única opção viável. Com o coração acelerado, levantei-me, interrompendo a música. O silêncio caiu como uma pedra. Decidi vender a casa. As palavras saíram de minha boca como um desafio. Os olhares se voltaram para mim, alguns espantados, outros divertidos. A ideia de que eu não estaria mais disponível, que eu não seria mais a mãe dependente de Rafael, deixou minha mente em alvoroço. Após meses de indiferença, Rafael finalmente tentou se conectar. Mas eu vi seus olhos. Ele não buscava amor. Era conveniência. As lágrimas já escorriam em meu rosto, enquanto o sorriso dele parecia um reflexo vazio. Você não precisa fazer isso, mãe. Ele implorou, mas a sinceridade parecia perdida em meio ao barulho da festa. Enquanto me despedia, percebi que cada abraço tinha um gosto amargo. Mas a vida sabia como ser irônica. O impulso de me reinventar me levou a um lugar inusitado, um café, um canto afastado onde desconhecidos se tornavam livres para compartilhar segredos. Foi ali, enquanto saboreavam um café forte, que uma mulher misteriosa se aproximou, seu olhar intenso penetrando minha alma. Você sabe sobre o passado de Rafael e Bruna? Ela sussurrou. Um frio percorreu minha espinha. O que ela sabia? O que isso mudaria em minha nova jornada de autodescoberta? Eu senti uma mistura de medo e curiosidade. A verdade espreitava nas sombras, e eu estava prestes a finalmente confrontá-la. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto o café escaldante escorregafa pela minha garganta,
Eu sentia que aquele momento poderia ser um novo começo. A mulher misteriosa, com seu olhar penetrante, parecia saber que eu estava em busca de respostas. Mas antes que eu pudesse perguntar o que ela sabia sobre Rafael e Bruna, o ambiente naquele café abafado foi rompido por um grito. É um incêndio! O pânico se espalhou como um relâmpago e as chamas laranja começaram a dançar do lado de fora. As pessoas gritavam e corriam, segurando suas xícaras, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. No meio do choque, um pensamento atravessou minha mente. E se Rafael estivesse lá? Eu me levantei abruptamente e instintivamente, seguindo a Di. Meus pulmões ardiam, mas eu ainda precisava saber. Rafael! Gritei, minha voz se perdendo na confusão. Corri pelas ruas. Os rostos em torno de mim eram de desespero e confusão. Meu coração pulsava rápido. Um apelo à ação. Um desejo incontrolável de encontrá-lo. E então eu vi, junto com a multidão, muito próxima ao centro do incêndio, estava Rafael. Sua expressão paralisada, mas seus olhos, eles não estavam apenas apavorados. Havia uma sombra de culpa. Bruna estava ao seu lado, e o olhar dela era tão intenso que me fez estremecer. Eu não conseguia tocar a verdade que pairava entre eles. A fumaça estava pesada e o ruído crescia, mas era o que eu vi em instante que me paralisou. Uma mulher, névoa e confusa, se destacou da multidão, e ao encarar Rafael e Bruna, seu rosto se iluminou com reconhecimento. Eu sabia que estavam aqui. Eu sabia que precisaria encontrá-los. A mulher estava desesperada e seu olhar tinha um peso incomum. Os olhos de Rafael se arregalaram em súbita compreensão, como se uma verdade oculta estivesse emergindo das sombras. Quem é ela? Eu perguntei, a voz trêmula, mas carregada de um instinto protetor. A multidão ao nosso redor se dispersava, mas aquele momento parecia um filme lento, como um eco do passado. A mulher virou-se para mim, e seus olhos foram como facadas. Eu sou a mãe de Bruna. A frase caiu como um raio. As palavras não faziam sentido. O que ela estava dizendo poderia mudar tudo. A partir daquele momento, eu percebi que não se tratava apenas de Rafael e Bruna. Envolvia segredos mais profundos, laços inesperados. Rafael olhou para mim, e a esperança que havia em seus olhos, a verdade ainda estava nas sombras. E meu coração estava a um passo de se partir em dois novamente. Era um mistério devastador e eu precisava descobrir tudo. O incêndio pode ter sido um estrondo, mas o que emergia nas chamas seria ainda mais chocante. Eu me sentia perdida em um labirinto de revelações. O que mais iria acontecer? O chão sob nossos pés tremeu e uma nuvem de fumaça engoliu tudo. Eu mal conseguia respirar. Rafael e Bruna estavam paralisados. E o pânico estava desenhado nos rostos das pessoas ao nosso redor. O grito de Bruna cortou o ar. Não, Rafael, não! E o que se seguiu foi uma cena de caos. O tempo parecia desacelerar enquanto corri para encontrá-los. A multidão se dispersava e a fumaça tornava tudo quase irreconhecível. Meu coração pulsava, ecoando a urgência em meu peito. Rafael, espera! Era uma súplica desesperada, mas ele não me ouvia. Seus olhos estavam fixos naquela mulher, a mãe de Bruna, que agora eu sabia que tinha um papel muito maior do que eu poderia imaginar. Saia da frente! Alguém gritou, e eu vi Rafael se mover sem pensar, avançando em direção à mulher. Ele parecia estar atraído,
como se um imã invisível o puxasse. Fui tomada por um instinto de proteção, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim queria saber o que estava acontecendo. O que havia entre eles? E então, como se o mundo inteiro tivesse estancado, a mulher gritou: "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." Suas palavras eram um eco que ressoava como um alerta, mas ninguém tinha tempo para absorver aquilo. O incêndio piorava e o desespero estava em alta. Mas algo nela, algo profundo e intenso, quase mágico, começou a me rodopiar. Uma parte do meu ser, no fundo, queria ouvir. Que verdade! O que você quer dizer? As palavras escaparam dos meus lábios como um sussurro, mas a apenas alguns centímetros de distância. Tudo o que consegui ouvir foi o crepitar das chamas. Foi quando eu a vi. Uma figura obscura surgiu do meio da fumaça. E eu não podia acreditar no que estava vendo. Era outra mulher, com o mesmo olhar penetrante que a mãe de Bruna. Meu estômago se revirou. A primeira mulher virou-se para ela, e seus olhos se cruzaram, com uma intensidade que sugeria algo maior. "O que você está fazendo aqui, Inês?" Não era apenas uma pergunta, parecia uma acusação. "Inês?" O nome disparou dentro de mim como um tiro. Rafael e Bruna também reconheceram a mulher. "Mãe?" Rafael sussurrou, sua voz cortada pela incredulidade. Eu olhei para Bruna, que agora estava pálida, quase inerte. Não era possível. A mulher à minha frente era a mãe da noiva que eu conhecia. Mas a outra mulher, a que eu achava ser a mãe de Bruna, era a sua irmã. O choque atingiu meu coração como uma pancada. Um turbilhão de perguntas invadiu minha mente. Isso significava que Bruna não era apenas a noiva de Rafael. Ela era parte de um mistério que mudava tudo. "O que você sabe?" Perguntei novamente com um nó na garganta. Mas antes que ela poderia responder, uma explosão repentina reverberou atrás de nós. As chamas engoliram um pedaço do edifício próximo e o calor se tornou insuportável. As pessoas ao nosso redor começaram a gritar e logo o caos tomou conta novamente. Olhos arregalados e rostos horrorizados cercavam a cena. O que mais poderia acontecer? A adrenalina pulava em minha corrente sanguínea. Rafael, Bruna, Inês, tudo fazia parte de um enredo que eu não compreendia. "Mãe, precisamos sair!" Rafael gritou, puxando a mão de Bruna, que parecia paralisada. "Não, eu não vou deixá-la!" Ele se virou de volta para Inês e nesse instante eu sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. As chamas dançavam, e então, em um ato impensável, Bruna empurrou Rafael para o lado e se lançou em direção a Inês. "Você não teve escolha, mas eu tenho." As palavras dela pairaram pesadamente no ar, mas o que vinha a seguir poderia muito bem ser o fim de tudo. E nesse momento, outra explosão sacudiu o chão e os rostos ao redor, e tudo o que havia antes parecia pequeno demais diante da nova turbulência. Eu sabia que a verdade não estava apenas nas chamas. Ela se escondia nas suas sombras, esperando ser revelada. E agora, a única certeza que eu tinha era que eu precisava entender de uma vez por todas quem eram todos ali de fato. O mistério estava apenas começando. E eu me perguntava se algum dia encontraria as respostas que tanto ansiava, enquanto tudo ao meu redor desmoronava. O chão sob nossos pés tremeu e uma nuvem de fumaça engoliu tudo. Eu mal conseguia respirar. Rafael e Bruna estavam paralisados, e o pânico estampado nos rostos das pessoas ao nosso redor me fazia querer gritar. Quando Bruna se lançou na direção de Inês, meu coração disparou.
O que você está fazendo? Pensei em voz alta. Mas as palavras não saíram. Você não pode fazer isso! Bruna gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Para minha surpresa, Inês retribuiu o olhar de torpor com um olhar intenso. Era um impulso, algo que eu não conseguia compreender. Neste momento, percebi que havia algo mais profundo, um tipo de conexão entre elas que apenas começava a se revelar. Então, como se fosse um filme exibido em câmera lenta, eu vi Inês estender a mão em direção a Bruna. O que aconteceu em seguida foi algo que eu jamais poderia imaginar. Um brilho intenso, como uma onda de luz, surgiu entre elas. Não era apenas brilho, era energia. As chamas ao redor dançavam freneticamente de forma quase hipnótica. Meu rosto estava pingando com o suor misturado à fumaça. Mas eu não conseguia desviar o olhar. À medida que a luz se intensificava, uma onda de calor pulsou através do ambiente, pressionando-me para trás. O que está acontecendo? A multidão murmurou, muitos começando a recuar como se estivessem enfrentando um fenômeno sobrenatural. Bruna! Não! Rafael berrava, mas a mão de sua noiva parecia agarrar a luz. Era como se algo fosse transferido entre elas. A expressão de Inês estava mudando. Seus olhos estavam arregalados e perdidos em um abismo profundo, e Bruna parecia entrar em transe. O mundo externo desapareceu em um borrão, e tudo o que eu ouvia era o crepitar das chamas e os gritos distantes das pessoas. Era como se tudo se passasse em uma dimensão paralela. E então, em um instante, a luz explodiu. Um som ensurdecedor, como um trovão, cortou o caos. Vários rostos viraram-se na direção do som, e eu vi o desespero se espalhar como uma onda. O chão tremeu ainda mais forte, e as paredes dos prédios próximos pareciam se contorcer sob a pressão. No meio da explosão, uma onda de energia percorreu o espaço e rachou o chão, como se a terra estivesse repleta de fissuras. Rafael! Eu gritei, tentando me aproximar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, percebi algo escondido nas sombras. Uma figura erguendo-se entre a fumaça e os destroços. Era um homem alto, de aparência familiar, mas eu não conseguia nomeá-lo. Uma sensação de pavor me envolveu. O que ele estava fazendo ali? O que ele sabia de tudo aquilo? Você não devia ter voltado. A voz dele era profunda, carregada de raiva contida. Olhei para Rafael, que agora parecia perdido no tempo, e Bruna, que ainda não movia. Quem é você? Eu perguntei, o medo calafriando minha espinha. Não é isso que importa. Ele avançou em direção a Inês e Bruna, e naquele momento, tudo o que podíamos fazer era olhar. Rafael olhou para o homem, e a expressão dele congelou. O que você escondeu de mim? A pergunta tinha um peso esmagador, e era como se a resposta ecoasse nas entranhas do chão. Bruna, então, acordou de seu estado de catalepsia, seus olhos encontrando os de Rafael. Diga a verdade, Rafael. Você precisa entender. Ela chorou, desesperada. Mas o que ela queria que ele entendesse? Uma epifania começou a surgir na minha cabeça e o caos se intensificou. Do lado oposto, uma parte do edifício desmoronou, e em meio ao pó, eu vi a luz novamente. Era uma luz feita de formas escuras e brilhos brancos, um tipo de energia que sugava a esperança. De repente, tudo se apagou. O mundo em torno de nós, as chamas, os rostos, tudo. Uma sensação de desespero tomou conta de mim. Quais eram os segredos que estavam prestes a serem revelados? Enquanto a escuridão engolia o som e a visão, uma pergunta permanecia.
qual era a verdade que todos iam descobrir e que poderia mudar tudo. E no centro desse nevoeiro, eu sabia que o que estava por vir poderia ser a chave para entender não apenas Rafael e Bruna, mas a nós mesmos. O chão sob nossos pés tremeu e uma nuvem de fumaça engoliu tudo. Eu mal conseguia respirar. Rafael e Bruna estavam paralisados e o pânico estampado nos rostos das pessoas ao nosso redor me fazia querer gritar. Quando Bruna se lançou na direção de Inês, meu coração disparou. O que você está fazendo? Pensei em voz alta, mas as palavras não saíram. Você não pode fazer isso. Bruna gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Para minha surpresa, Inês retribuiu o olhar de torpor com um olhar intenso. Era um impulso, algo que eu não conseguia compreender. Neste momento, percebi que havia algo mais profundo, uma conexão entre elas que apenas começava a se revelar. Então, como se fosse um filme exibido em câmera lenta, eu vi Inês estender a mão em direção a Bruna. O que aconteceu a seguir foi algo que eu jamais poderia imaginar. Um brilho intenso, como uma onda de luz, surgiu entre elas. Não era apenas brilho, era energia. As chamas ao redor dançavam freneticamente de forma quase hipnótica. Meu rosto estava pingando com suor misturado à fumaça, mas eu não conseguia desviar o olhar. À medida que a luz se intensificava, uma onda de calor pulsou através do ambiente, pressionando-me para trás. O que está acontecendo? A multidão murmurou. Muitos começando a recuar, como se estivessem enfrentando um fenômeno sobrenatural. Bruna, não! Rafael berrava, mas a mão de sua noiva parecia agarrar a luz. Era como se algo estivesse sendo transferido entre elas. A expressão de Inês estava mudando. Seus olhos estavam arregalados e perdidos em um abismo profundo, e Bruna parecia entrar em transe. Um mundo externo desapareceu em um borrão, e tudo o que eu ouvia era o crepitar das chamas e os gritos distantes das pessoas. O tempo inteiro, algo estava se formando entre elas, e a verdadeira conexão estava prestes a ser revelada. E então, em um instante, a luz explodiu. Um som ensurdecedor, lá que um trovão cortou o caos. Vários rostos se viraram na direção do som, e eu vi o desespero se espalhar como uma onda. A terra tremeu ainda mais forte, e as paredes dos edifícios próximos pareciam se contorcer sob a pressão. No meio da explosão, uma onda de energia percorreu o espaço e ruiu o chão, como se a terra estivesse se depedando. Rafael! Eu gritei, tentando me aproximar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, percebi algo escondido nas sombras. Uma figura se ergueu entre a fumaça e os destroços. Era um homem alto, de aparência familiar. Uma sensação de pavor me envolveu. As feições dele se tornaram nítidas e eu quase caí para trás. Era um antigo amor da minha juventude. Alguém que pensei ter deixado para trás. O que ele está fazendo aqui? Pensei, minha cabeça girando com as memórias. Você não devia ter voltado. A voz dele era profunda, carregada de uma raiva que eu não conseguia compreender. Olhei para Rafael, que agora parecia perdido no tempo, e Bruna, que ainda não se movia. Quem é você? Perguntei, o medo calafriando minha espinha. Ele não era apenas um fantasma do passado. Era uma parte da história que eu queria esquecer. Eu sou a razão pela qual você nunca teve paz. O homem avançou em direção a Inês e Bruna, e naquele momento, tudo o que podíamos fazer era olhar. Rafael olhou para o homem, e a expressão dele congelou. O que você escondeu de mim? A pergunta tinha um peso esmagador, e era como se a verdade estivesse prestes a emergir do fundo daquelas chamas.
Bruna então acordou de seu estado de catatônia, seus olhos encontrando os de Rafael. Diga a verdade, Rafael. Você precisa entender. A urgência em sua voz era palpável. Mas o que ela queria que ele entendesse? Um fluxo de revelações começou a se desenrolar na minha mente, mas o caos se intensificava. Do lado oposto, uma parte do edifício desmoronou e, em meio ao pó, vi a luz novamente. Era uma luz feita de formas escuras e brilhos brancos, uma energia carregada de história e dor. E foi nesse momento, em meio a toda aquela confusão, que percebi a verdadeira natureza do homem. Ele não era apenas um estranho, ele era o pai de Rafael. A revelação me atingiu como um golpe. O choque me paralisou momentaneamente. O homem que eu havia amado, a pessoa que acreditava ter deixado para trás, agora estava ali. E Rafael nem ao menos sabia. O que isso significava para todos nós? O que mais havia escondido? Eu não tinha palavras. O passado e o presente se colidiam e a verdade estava prestes a ser revelada. O caos crescia ao nosso redor, as chamas devorando tudo, mas a maior labareda estava bem ali entre nós. O que ia acontecer agora? O que mais eu não sabia? As sombras estavam se dispersando lentamente, mas a verdade ainda pairava no ar. E eu sabia que tudo estaria prestes a mudar. O chão sob nossos pés tremeu, e uma nuvem de fumaça engoliu tudo. Eu mal conseguia respirar. Rafael e Bruna estavam paralisados, e o pânico estampado nos rostos das pessoas ao nosso redor me fazia querer gritar. Quando Bruna se lançou na direção de Inês, meu coração disparou. O que você está fazendo? Percebas, as palavras não saíram. Você não pode fazer isso! Bruna gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Para minha surpresa, Inês retribuiu o olhar de torpor com um olhar intenso, quase como se estivessem em um duelo silencioso. Disfarces se desmoronavam ali, na luz ofuscante daquele incêndio. Eu não conseguia entender a conexão entre elas, mas era inegável que algo profundo se desenrolava diante de mim. Então, como se o tempo tivesse desacelerado, eu vi Inês estender a mão em direção a Bruna. Algo começou a brilhar entre elas, um brilho intenso que tomou a forma de uma luz pulsante. Meus olhos estavam fixos naquele fenômeno. O clima estava carregado de energia, e as chamas dançavam freneticamente, como se quisessem se aproximar daquele momento mágico. O sentimento de expectativa preenchia o ar, enquanto todos ao nosso redor começavam a se afastar. Bruna! Não! Rafael berrava, seu desespero atingindo novos patamares. Mas a mão dela parecia agarrar aquela luz, como se uma parte da sua essência estivesse sendo conectada àquela corrente de poder inexplicável. Meu coração batia forte, e de alguma forma eu sabia que a resposta para os segredos daquelas duas mulheres estava ali. Então, de repente, o estrondo como um trovão cortou o ar. Uma explosão incontrolável reverberou através do solo. Os gritos aumentaram e o desespero se espalhou como um vírus. A artificialidade daquela conexão estava prestes a se romper. E foi neste segundo que percebi que aquele brilho não era algo positivo. Era uma ligação que revelava a verdade mais obscura. O que aconteceu entre nós? O homem, que eu percebi ser o pai de Rafael, rugiu ao confrontar Inês com um olhar de pura raiva. As palavras dele eram como facadas, atravessando o caos ao nosso redor. Meu estômago se revirou. Rafael estava prestes a descobrir. Mas a verdade não vinha só de um lado. Inês, agora com os olhos arregalados, balançou a cabeça.
como se tentasse desviar do peso da conversa. A luz entre as duas mulheres começou a se desvendar. "Você não sabe a verdade!" Bruna gritou, mas sua voz se perdeu no redemoinho de horror. E então, entre as chamas e o alvoroço, algo incrível aconteceu. A luz explodiu em uma onda de energia, fazendo com que todos nós fôssemos arremessados para trás, como se estivéssemos em uma tempestade. Eu vi os rostos dos presentes mudarem de choque para terror. Era como se o próprio coração da terra tivesse se quebrado. Com a fumaça se dissipando lentamente, tudo o que restava eram murmúrios confusos. Eu olhei ao redor e vi Rafael e Bruna, mas também a mulher que antes parecia ser Inês. Agora seu semblante estava completamente mudado. Os olhos dela, antes cheios de dor, agora brilhavam com uma luz desconhecida, quase maliciosa. "Bruna é minha filha", Inês revelou, e essas palavras caíram sobre nós como uma bomba. O quê? O que isso significava? Uma onda de choque percorreu a multidão. Rafael, paralisado, olhou para mim e eu sabia que essa informação mudaria tudo. A conexão que eles tinham, tudo o que parecia verdadeiro, era baseada em mentiras profundas. A verdade estava se revelando em camadas, como uma cebola que era descascada lentamente. E a última camada me deixava tonta de tudo que estava aprendendo. Rafael começou a tremer. Ele olhou para Bruna e a expressão dela era de incredulidade. "Você me enganou?" ele perguntou, a voz quebrando. As chamas ao fundo continuavam a crepitarem, mas nós estávamos agora em um campo de batalha emocional. Os sussurros da multidão se tornaram gritos, e eu sabia que a verdade, por mais devastadora que fosse, ainda não havia sido totalmente exposta. Mas o pior ainda estava por vir. E esse homem aqui, Inês apontou para o pai de Rafael, ele é responsável por tudo. Um silêncio sepulcral tomou conta do espaço. Estava claro que havia mais segredos ainda escondidos nas sombras, prontos para serem desvelados. E agora, a avalanche de revelações estava prestes a atingir a todos nós, como se estivéssemos em um cenário de filme. A cena estava apenas começando, mas eu sabia que as consequências dessas verdades poderiam ser catastróficas. E com o mundo ao nosso redor desmoronando, havia uma única certeza. Tudo o que pensávamos saber estava prestes a ser testado, e nada seria como antes. Quando Inês revelou que Bruna era sua filha, o mundo ao nosso redor pareceu desabar. Olhei para Rafael, seu rosto em choque, sua expressão congelada entre a incredulidade e a dor. A multidão estava em estado de histeria, as chamas ao fundo devorando tudo, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o coração de Rafael batendo rápido, ecoando a dúvida. "Você é minha mãe?" Eu mal conseguia processar. A verdade que tinha se desenrolado diante de nós fez com que os rostos ao meu redor se tornassem borrões, enquanto a cena se tornava cada vez mais claustrofóbica. "Não!" Inês gritou, sua voz cortante. "Você precisa entender, Bruna." O terror nos olhos de Inês era palpável, como se ela estivesse jogada em quedas vertiginosas. Eu não tive escolha. O calor das chamas parecia moldar nossas emoções em um caos de sentimentos intensos. A multidão começou a murmurar, e eu sentia um nó na garganta. Prestes a perguntar o que tudo isso significava, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um pedaço de parede desabou logo ao lado de nós, a poeira elevando-se e engolindo tudo em volta. As pessoas começaram a gritar e o pânico se espalhou como uma onda. O que estava acontecendo? O que mais iria se revelar naquele momento? "Rafael,
Precisamos sair, agora! Eu puxei o braço dele, mas o olhar dele estava preso entre Bruna e Inês, como se estivesse tentando juntar os fragmentos de um quebra-cabeça desmoronado. Ele parecia paralisado. Esse homem, Bruna começou, mas antes que ela pudesse terminar, Inês a interrompeu, sua voz soando desesperada. Ele não tem nada a ver com você. Ele não é seu pai. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Todos os olhares estavam fixos neles, e eu via que a tensão estava prestes a explodir. Rafael estava com a mandíbula apertada, e o fogo nos olhos dele emitia um calor que rivalizava com as chamas ao nosso redor. Como assim? Rafael disparou, sua voz um rosnado. Se não é meu pai, quem é? A verdade parecia estar à beira de se revelar, mas então um tremor profundo percorreu o solo e tudo começou a balançar. Antes que pudéssemos reagir, um estrondo ensurdecedor ressoou e a estrutura do prédio começou a ceder. Colunas estalavam e as chamas ganhavam ainda mais força. A multidão se desfez em uma corrida apavorada, mas a única coisa na minha mente era garantir que Rafael e Bruna estivessem a salvo. Segurem-se! Gritei, mas já era tarde demais. A parte do telhado começou a desabar, e no meio da confusão, vi a figura misteriosa do homem que tinha aparecido antes. Ele parecia identificar Bruna e gritou: "Você não pode ficar aqui! Somente um de nós pode sobreviver!" Essas palavras ecoaram em minha mente, e em um piscar de olhos, ele se lançou na direção de Bruna. No mesmo instante, a luz que tinha emanado entre Inês e Bruna estalou, e um clarão quase me deixou cega. Eu não conseguia entender. Rafael gritou o nome de Bruna, e ouvi o homem agarrar a mão dela. Uma explosão de energia parecia se acumular entre eles, uma força que arrastava tudo para um redemoinho. Olhei para Inês e a expressão dela era de pura angústia. As labaredas estavam se aproximando e a verdade de tudo aquilo estava prestes a ser devastadora. Era uma cena digna de um pesadelo. Enquanto o chão tremia ainda mais, minha mente girava com as perguntas. Pela primeira vez, tudo o que eu sabia estava se desmoronando e transformando-se em sustos crescentes. O homem, agora com um brilho mortal nos olhos, parecia pronto para fazer uma escolha impensável. "Bruna, fuja!" Rafael gritou, sua voz quebrando. Mas o tempo estava se esgotando e não havia mais saída. O que ele estava prestes a fazer? A verdade que escondia. Tudo o que pensávamos que sabíamos estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, como se a própria terra estivesse fazendo questão de que não houvesse um final feliz. E naquele momento, as chamas engoliram a visão. A escuridão foi implacável, mas antes que eu perdesse tudo, eu ouvi a última frase desse jogo de revelações. E então tudo ficou em silêncio. Quando Inês revelou que Bruna era sua filha, o mundo ao nosso redor parecia desabar. Olhei para Rafael, seu rosto em choque, sua expressão congelada entre a incredulidade e a dor. A multidão estava em estado de desespero, as chamas ao fundo devorando tudo, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o coração de Rafael batendo rápido, ecoando a dúvida. "Você é minha mãe?" As palavras de Bruna eram um sussurro ensurdecedor. Havia um fio de esperança e desespero na voz dela. Eu mal conseguia processar. A verdade que tinha se desenrolado diante de nós fez com que os rostos ao meu redor se tornassem borrões
enquanto a cena se tornava cada vez mais claustrofóbica. "Não!" Inês gritou, sua voz cortante. "Você precisa entender, Bruna." O terror nos olhos de Inês era palpável, como se ela estivesse jogada em quedas vertiginosas. Eu não tive escolha. O calor das chamas parecia moldar nossas emoções e um caos de sentimentos intensos. A multidão começou a murmurar e eu senti um nó na garganta. Prestes a perguntar o que tudo isso significava, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um pedaço de parede desabou, a poeira elevando-se e engolindo tudo em volta. As pessoas começaram a gritar e o pânico se espalhou como um vírus. O que estava acontecendo? O que mais iria se revelar naquele momento? "Rafael, precisamos sair." "Agora!" Eu puxei o braço dele, mas o olhar dele estava preso entre Bruna e Inês, como se estivesse tentando juntar os fragmentos de um quebra-cabeça desmoronado. Ele parecia paralisado. "Esse homem!" Bruna começou, mas antes que ela pudesse terminar, Inês a interrompeu, sua voz soando desesperada. "Ele não tem nada a ver com você. Ele não é seu pai." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Todos os olhares estavam fixos neles, e eu via que a tensão estava prestes a explodir. Rafael estava com a mandíbula apertada, e o fogo nos olhos dele emitia um calor que rivalizava com as chamas ao nosso redor. "Como assim?" Rafael disparou, sua voz um rosnado. "Se não é meu pai, quem é?" A verdade parecia estar à beira de se revelar, mas então um tremor profundo percorreu o solo e tudo começou a balançar. Antes que pudéssemos reagir, um estrondo ensurdecedor ressoou e a estrutura do prédio começou a ceder. Colunas estalavam e as chamas ganhavam ainda mais força. A multidão se desfez em uma corrida apavorada. Mas a única coisa na minha mente era garantir que Rafael e Bruna estivessem a salvo. "Segurem-se!" gritei, mas já era tarde demais. A parte do telhado começou a desabar, e no meio da confusão, vi a figura misteriosa do homem que tinha aparecido antes. Ele parecia identificar Bruna e gritou: "Você não pode ficar aqui. Somente um de nós pode sobreviver." Essas palavras ecoaram em minha mente, e em um piscar de olhos ele se lançou na direção de Bruna. No mesmo instante, a luz que tinha emanado entre Inês e Bruna estalou. E um clarão quase me deixou cega. Eu não conseguia entender. Rafael gritou o nome de Bruna, e eu vi o homem agarrar a mão dela. Uma explosão de energia parecia se acumular entre eles. Uma força que arrastava tudo para um redemoinho. Olhei para Inês, e a expressão dela era de pura angústia. As labaredas estavam se aproximando, e a verdade de tudo aquilo estava prestes a ser devastadora. Era uma cena digna de um pesadelo, enquanto o chão tremia ainda mais. Minha mente girava com as perguntas. Pela primeira vez, tudo o que eu sabia estava se desmoronando e transformando-se em sustos crescentes. O homem, agora com um brilho mortal nos olhos, parecia pronto para fazer uma escolha impensável. "Bruna, fuja!" Rafael gritou, sua voz quebrando. Mas o tempo estava se esgotando e não havia mais saída. O que ele estava prestes a fazer, a verdade que escondia, tudo o que pensávamos que sabíamos, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, como se a própria terra estivesse fazendo questão de que não houvesse um final feliz. E naquele momento, no auge do desespero, Bruna chorou. "Você não é meu pai!" E sua voz falhou. O homem se estendeu, e então, em um instante de pura confusão, ele desabou, o brilho de vida parecendo escapar dele. O impacto foi tão brutal que um silêncio cortante envolveu a cena. A verdade atingiu como um raio.
Em meio ao caos, uma lembrança achou seu caminho até mim. Nos dias anteriores, eu tinha visto algo. Um desenho antigo. Ele tinha um símbolo, um emblema que pareciam compartilhar todos. E pela primeira vez, percebi que o verdadeiro pai de Rafael não estava aqui. Ele estava morto. E esse homem, o homem que afirmava ser pai de Bruna, era, na verdade, um impostor. As chamas dançavam e eu sentia a adrenalina disparar. A revelação se desenrolava em minha mente. Minha boca estava seca enquanto tentava juntar as peças. O que isso significava para Bruna? E Rafael saberia da verdade? O predador estava agora coberto de fumaça e dor, e os laços, que pensávamos serem verdadeiros, estavam se desintegrando diante de nós. Eu olhei para Bruna, e um novo pavor tomou conta de mim. A única coisa que um dia nos uniu agora poderia nos separar para sempre. E nesse momento, enquanto o caos rugia ao nosso redor, eu sabia que uma nova verdade estava prestes a ser descoberta. Uma que poderia mudar não apenas quem era Bruna, mas quem nós éramos. As labaredas se tornavam mais intensas e eu voltava a perguntar: quem éramos nós de fato? Uma pergunta que ecoou em meu ser. Podíamos, de alguma forma, enfrentar as chamas e ainda encontrar a verdade? Ou tudo estava prestes a ser consumido para sempre? Quando Inês revelou que Bruna era sua filha, o mundo ao nosso redor parecia desabar. Olhei para Rafael, seu rosto em choque, sua expressão congelada entre a incredulidade e a dor. A multidão estava em estado de desespero, as chamas ao fundo devorando tudo, mas tudo o que eu conseguia ouvir era o coração de Rafael batendo rápido, ecoando a dúvida. Você é minha mãe? As palavras de Bruna eram um sussurro ensurdecedor. Havia um fio de esperança e desespero na voz dela. Eu mal conseguia processar. A verdade que tinha se desenrolado diante de nós fez com que os rostos ao meu redor se tornassem borrões, enquanto a cena se tornava cada vez mais claustrofóbica. "Não!" Inês gritou, sua voz cortante. "Você precisa entender, Bruna!" O terror nos olhos de Inês era palpável, como se ela estivesse jogada em quedas vertiginosas. Eu não tive escolha. O calor das chamas parecia moldar nossas emoções em um caos de sentimentos intensos. A multidão começou a murmurar, e eu sentia um nó na garganta. Prestes a perguntar o que tudo isso significava, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um pedaço de parede desabou, a poeira elevando-se e engolindo tudo em volta. As pessoas começaram a gritar, e o pânico se espalhou como um vírus. O que estava acontecendo? O que mais iria se revelar naquele momento? "Rafael, precisamos sair, agora!" Eu puxei o braço dele, mas o olhar dele estava preso entre Bruna e Inês, como se estivesse tentando juntar os fragmentos de um quebra-cabeça desmoronado. Ele parecia paralisado. "Esse homem..." Bruna começou, mas antes que ela pudesse terminar, Inês a interrompeu, sua voz soando desesperada. "Ele não tem nada a ver com você! Ele não é seu pai!" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Todos os olhares estavam fixos neles, e eu via que a tensão estava prestes a explodir. Rafael estava com a mandíbula apertada, e o fogo nos olhos dele emitia um calor que rivalizava com as chamas ao nosso redor. "Como assim?" Rafael disparou, sua voz um rosnado. "Se não é meu pai, quem é?" A verdade parecia estar à beira de se revelar, mas então um tremor profundo percorreu o solo e tudo começou a balançar. Antes que pudéssemos reagir,
Um estrondo ensurdecedor ressoou, e a estrutura do prédio começou a ceder. Colunas estalavam, e as chamas ganhavam ainda mais força. A multidão se desfez em uma corrida apavorada, mas a única coisa na minha mente era garantir que Rafael e Bruna estivessem a salvo. "Segure-se!" gritei, mas já era tarde demais. A parte do telhado começou a desabar, e no meio da confusão vi a figura misteriosa do homem que tinha aparecido antes. Ele parecia identificar Bruna e gritou: "Você não pode ficar aqui! Somente um de nós pode sobreviver." Essas palavras ecoaram em minha mente, e em um piscar de olhos, ele se lançou na direção de Bruna. No mesmo instante, a luz que tinha emanado entre Inês e Bruna estalou, e um clarão quase me deixou cega. Eu não conseguia entender. Rafael gritou o nome de Bruna, e eu vi o homem agarrar a mão dela. Uma explosão de energia parecia se acumular entre eles. Uma força que arrastava tudo para um redemoinho. Olhei para Inês, e a expressão dela era de pura angústia. As labaredas estavam se aproximando, e a verdade de tudo aquilo estava prestes a ser devastadora. Era uma cena digna de um pesadelo, enquanto o chão tremia ainda mais. Minha mente girava com as perguntas. Pela primeira vez, tudo o que eu sabia estava se desmoronando e transformando-se em sustos crescentes. O homem, agora com um brilho mortal nos olhos, parecia pronto para fazer uma escolha impensável. "Bruna, fuja!" Rafael gritou, sua voz quebrando. Mas o tempo estava se esgotando e não havia mais saída. O que ele estava prestes a fazer, a verdade que escondia tudo o que pensávamos que sabíamos, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, como se a própria Terra estivesse fazendo questão de que não houvesse um final feliz. E naquele momento, no auge do desespero, Bruna chorou. "Você não é meu pai, é!" E sua voz falhou. O homem se estendeu, e então, em um instante de pura confusão, ele desabou, o brilho de vida parecendo escapar dele. O impacto foi tão brutal que um silêncio cortante envolveu a cena. A verdade atingiu como um raio. Em meio ao caos, uma lembrança achou seu caminho até mim. Nos dias anteriores, eu tinha visto algo. Um desenho antigo. Ele tinha um símbolo, um emblema que pareciam compartilhar todos. E pela primeira vez, percebi que o verdadeiro pai de Rafael não estava aqui. Ele estava morto. E esse homem, o homem que afirmava ser pai de Bruna, era, na verdade, um impostor. As chamas dançavam. E eu sentia a adrenalina disparar. A revelação se desenrolava em minha mente. Minha boca estava seca enquanto tentava juntar as peças. O que isso significava para Bruna? E Rafael saberia da verdade. O predador estava agora coberto de fumaça e dor. E os laços que pensávamos serem verdadeiros estavam se desintegrando diante de nós. Eu olhei para Bruna e um novo pavor tomou conta de mim. A única coisa que um dia nos uniu, agora poderia nos separar para sempre. E nesse momento, enquanto o caos rugia ao nosso redor, eu sabia que uma nova verdade estava prestes a ser descoberta. Uma que poderia mudar não apenas quem era Bruna, mas quem nós éramos. As labaredas se tornavam mais intensas e eu voltava a perguntar quem éramos nós de fato. Uma pergunta que ecoou em meu ser. Podíamos, de alguma forma, enfrentar as chamas e ainda encontrar a verdade? Ou tudo estava prestes a ser consumido para sempre? Então, no meio de tudo, uma nova figura emergiu das sombras. Uma mulher,
com cabelos claros e um olhar intenso, surgiu da fumaça como uma miragem. Ninguém a viu, mas eu a reconheci. Era a minha irmã, a mulher que tinha desaparecido há anos. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu quase em um sussurro, cheia de horror. Ela apenas balançou a cabeça, seus olhos preenchidos com dor. E então, antes que eu pudesse processar, ela se virou para Bruna e perguntou: "Você sabe a verdade sobre sua origem?" Uma nova onda de choque percorreu a multidão. As chamas crepitavam ao fundo. Mas o que vinha a seguir era ainda mais devastador. As conexões entre todos nós estavam prestes a ser reveladas. E assim, enquanto a fumaça envolvia as revelações, eu sentia que a verdade mais profunda estava próxima e que talvez ninguém estivesse preparado para o que viria. O calor intenso das chamas tornava tudo ainda mais caótico. Bruna olhou para Inês, os olhos cheios de lágrimas, enquanto a voz tremia. "Você sempre soube. Por que não me contou?" O silêncio que se seguiu era cortante, e as chamas pareciam sussurrar entre risos perversos de desespero. Rafael estava mais perto, tentando puxar Bruna para longe. Mas a ligação entre mãe e filha se manifestava como um fio invisível, restritivo e inquebrantável. Você não pode ser, mas a verdade estava escapando como água entre os dedos. Eu senti a tensão no ar, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Olhei ao redor. A multidão estava paralisada, seus rostos refletindo pavor e confusão. As labaredas dançavam, mas a verdadeira batalha estava acontecendo dentro de nós. Então, a mulher que antes parecia uma sombra na fumaça tomou coragem. "Eu fui forçada a te deixar, Bruna", Inês disse, sua voz quebrando. "Mas sempre te amei. Foi por isso que eu não devia estar perto." As chamas rugiam atrás dela, mas eu pude sentir a dor nas palavras dela. O passado estava vindo à tona, e as verdades eram como facas afiadas, ferindo a todos. Rafael deu um passo à frente. "Bruna, precisamos sair. Isso não pode terminar assim." A urgência na voz dele fez com que o mundo ao nosso redor parecesse mais sombrio. Eu olhei para ele, então para Bruna, e vi que a confiança estava se despedaçando. Em um gesto inesperado, Bruna agarrou a mão de Inês. "Eu só quero saber a verdade. Seja o que for, me diga." As chamas aumentaram como se tivessem ouvidos, respondendo ao clamor de desespero. O ar estava quente e o cheiro de fumaça invadia nossos pulmões. Mas a conexão entre elas parecia criar um escudo contra o caos. Então, tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. Um estrondo ecoou enquanto uma parte do teto desabava. A multidão gritou e começou a correr. O pânico crescia, mas Bruna e Inês permaneceram paradas, ligadas pela verdade que precisavam enfrentar. "Me diga logo, o que você escondeu?" Bruna exigiu, sua voz elevada. O medo nos olhos de Inês era palpável. Finalmente revelou: "Você não é simplesmente minha filha, Bruna. Você é o único laço que me mantém viva neste mundo de sombras." O olhar de Bruna se iluminou, mas em seguida o desespero tomou conta. "Como isso é possível? O que você está dizendo?" "Eu não tenho tempo. O homem que está aqui, ele não é quem você pensa que é." Inês disse, apontando para o homem misterioso que estava prestes a se jogar nas chamas. Nas profundezas da fumaça, um raio de compreensão iluminou o rosto de Rafael. Ele se virou para o homem. "Você sabia. Você estava por trás de tudo isso."
As revelações estavam vindo à tona como um rio em cheia. O homem balançou a cabeça, mas já era tarde. A verdade estava feita. Então, enquanto tudo parecia desmoronar, eu gritei: "Porra, agora!" E eles o fizeram. Bruna e Rafael seguiram para fora, puxando Inês com eles. Mas naquele preciso momento, outra explosão ocorreu, e eu vi o homem sendo consumido pelas chamas. Naquele instante, percebi que a vida deles não seria mais a mesma. O que restou foi uma nova forma de se conhecermos, de entendermos nossas verdades e nossos laços. As chamas que ardiam atrás de nós não eram apenas fogo, eram uma purificação. E enquanto escapávamos pelas ruas, a multidão se dispersando em confusão, eu sabia que uma nova jornada estava prestes a começar. E com isso, uma verdade pairava no ar. Quem éramos nós de verdade? A pergunta ressoava, e na fração de segundo que se passou, percebi que as respostas só poderiam ser encontradas ao enfrentarmos quem éramos. Juntos! Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa!